estes lados aqui, os negativos e positivos, e todo esse bem e mal, ele também está nessa esfera. Ele também está nessa esfera. Tá certo? E quando isso acontece, amados, ó, quando isso acontece, aí, como nós falamos, não existe um nome dado para o falso. Sabemos que ele existe e está no meio. Jesus fez alerta que, se possível fosse, eles enganariam os escolhidos com seus prodígios, com as suas, os seus sinais miraculosos. Entendeu? E a segundo subtópico aqui vai falar sobre a apresentação. Essa apresentação vai nos dizer o seguinte, olha. A expressão profeta de Israel só aparece 2 vezes no Antigo Testamento e somente em Ezequiel, no capítulo 13, versículo 16, 38 e o versículo 17. Não, versículo 13, 16 e o capítulo 38, versículo 17. Só nesses 2 lugares que aparece a expressão profetas de Israel. Tá? E aí, quando nessa apresentação diz que só nesses lugares aparece, não existe um termo específico para falso profeta. Não existe, como nós já falamos. Não existe um termo específico para falso profeta, porque o nome deles são representados também em hebraico com uma originalidade, com um nome. O que vai diferenciar? Isso que nós falamos aqui. Nessa esfera está o bem e o mal. Positivo e negativo. Verdadeiro e o falso. O amigo e o inimigo. Está o lado bom e o lado ruim na mesma esfera. E aí nós vamos diferenciar isso, né, aplicando a especificação dos seus trabalhos, da sua forma de profetizar, de falar, de representar, porque ele fala do seu próprio punho, do seu próprio coração, aquilo que ele não vê, né? Mas ele sente dele mesmo, falar para agradar aqueles que estão, né, no seu convívio, no seu reduto, na qual é de interesse dele. Então pode se aplicar tanto, esse termo pode se aplicar tanto para os profetas de Jerusalém, quanto os que estavam exilados na Babilônia. Então, o termo não tem um termo específico, então a apresentação do falso, eles poderiam tanto estar em Jerusalém como na Babilônia. E aí vem a diferença que fazia os 2 profetas, um que estava na Babilônia e o outro que estava em Jerusalém. Se tratando aí de Ezequiel e Jeremias, que tinha a prerrogativa de falar em nome de Deus, e eles falavam sim em nome de Deus, porque Deus o usavam de verdade. Aí o que separa? Eu coloquei aqui o que os separa é que os falsos eram profetizadores. O que falamos aqui. Eles eram profetizadores, ou seja, a qualquer momento eles tinham sempre uma mensagem
que eles se diziam de Deus. Ou seja, sempre eles tinham uma mensagem que se diziam que aquilo que eles estavam falando era em nome de Deus. Eles estavam sendo porta-vozes de Deus. E aí vem o discernimento, onde a igreja tem. Nós, como templo do Espírito Santo, precisamos ter o discernimento para, quando uma pessoa dessa falar em nome de Deus, termos a mente. Lembra que o apóstolo Paulo fala que temos que ter a mente de Cristo? Pois é, para identificar uma situação dessa. Tá bom? Muito bem. O desserviço dos profetas falsos, ou dos falsos profetas. Desserviços. O que é? São chamados de loucos, né? E é isso que eles são. Loucos. Eles são tolos, são zombadores, eles não creem em Deus. A verdade é essa. Eles não creem em Deus. Seguem o seu próprio espírito. É isso que a lição está falando. Ele segue o seu próprio espírito, o seu próprio eu, o desejo do seu coração. Ele segue. Né? É o contrário. É o contrário do verdadeiro, que fala em nome de Deus. Eles falam mais de si próprio. Né? A lição vai chamar, o quarto subtópico da lição vai dizer que eles eram considerados como raposas no deserto, ou do deserto. Por que raposas do deserto? Essa metáfora, ela simboliza os chacais do deserto. Essa raposa é como um cachorro bravo, como um cão bravo. Né? No livro de Isaías, no capítulo de número 45, não me lembro agora, 45 se não me falha a memória, não lembro agora, mas no livro de Isaías vai estar dizendo que ai dos pastores que são considerados como cães bravos, cães golosos, que nunca se fartam. Né? Deixa eu ver se eu encontro aqui. Isaías no capítulo de número deixa eu ver se é o 45. Isaías não é 45. Isaías. Não é, amados. Eu vou ficar devendo e depois, possivelmente, eu vou lembrar. E aí, quem sabe, na próxima aula eu coloco aqui. Não estou encontrando agora, tá certo? Mas em Isaías, eles chamam essa gente aqui, essas raposas do deserto da nossa lição, de cães golosos. E aqui a lição vai estar dizendo que eles são, essa metáfora, ela simboliza um animal bravo do deserto, onde a função daquele animal é trazer a ele próprio o desejo de alimentar ele próprio. Eu faço a minha parte, trazendo para mim, basta. Então, o falso, ele traz uma mensagem de ego, onde não importa, depois que ele
daquela mensagem, quantas pessoas serão arrebentadas com aquilo? Porque ele não falou em nome de Deus, ele falou em nome dele mesmo. Então, para ele, pouco está lixando, né? Então, a lição vai dizer que eles são chacais, né? São chacais, que é igual o falso profeta. Esses chacais é igual o falso profeta, trazendo prejuízo à nação. E a igreja de Cristo, eles trazem prejuízo. Uma nação e a igreja de Cristo. Prejuízo este de caráter moral e também espiritual, né? De caráter moral e também espiritual. Esses são os prejuízos que esses cães, esses chacais, essas raposas do deserto traz. Considerando nesta metáfora, um falso profeta é como uma raposa no deserto, onde a intuição dela é alimentá-lo ou alimentá-la, né, a si próprio, não importando o prejuízo que vai causar o outro. Essa é a função do falso profeta. É o prejuízo que ele causa na nação, na igreja, no povo de Deus. Depois ele vai embora e aí fica lá o povo lá, a igreja arrebentada com as profecias, com aquilo que ele disse, e misericórdia, né? Muito bem. O tópico de número 3 vai estar falando sobre a geração das mensagens falsas. Essa geração das mensagens falsas, o profeta do Antigo Testamento, nós já falamos, ele trazia ali uma qualificação que o identificava como tal, né? Como mensageiro de Deus. E ele representava a sua palavra. Então, o que identificava realmente a mensagem verdadeira é que a qualificação da sua mensagem como representante de Deus, ele trazia e cumpria. Isso era o que trazia essa representação desse profeta, né, como verdadeiro. Né? O povo de Deus foi e sempre será destratado pelo mundo. Jesus disse: se o mundo vos aborrece, sabeis que primeiro do que vós aborreceu a mim. Então, falando, aqui está dizendo que o profeta verdadeiro não vai agradar a maioria. Uma grande maioria dos religiosos, como falamos aqui, e de lideranças civis e políticas,